Brasil hoje cria muita abelha e muitas vezes esse enxame ele acaba encontrando pessoas e animais aí onde acontece o acidente com múltiplas picadas. Temos alguns desafios pela frente que a gente está lutando já há quase uma década para conseguir fazer a última etapa, que é a chamada fase 3. Necessita de um montante respeitável de recursos, né? A gente tem batido em várias portas, em várias agências de fomento e todos são unânimes. Nós não financiamos ensaios clínicos fase 3. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Dr. Benedito Barra Vieira, professor titular de Infectologia da Unesp e diretor do Centro de Ciência Translacional e Desenvolvimento de Biofármacos. Prazer em recebê-lo, doutor. O prazer é todo nosso. Também com a gente, Dr. Rui Seabra Ferreira Júnior, que é coordenador executivo do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonheiros da Unesp. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, eu que agradeço a participação. É sempre bom poder trazer novas informações à população sobre um assunto tão importante. Há pouco tempo nós falamos sobre um biocurativo, né, desenvolvido pelos pesquisadores com sangue de búfalo e veneno de cascavel. Você pode procurar esse programa aqui na nossa playlist, na Revista Oeste, um programa super interessante. E hoje nós vamos falar sobre o soro para tratar picadas de abelhas, depois de 15 anos de estudo aí, desenvolvido por pesquisadores da Unesp, Instituto Butantan e Instituto Vital Brasil, teve a patente reconhecida pelo INPE, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Dr. Rui, é bom deixar claro que um método de produção, ele utiliza o veneno extraído sem danos às abelhas e anticorpos produzidos por cavalos, né, doutor? Como médico veterinário, esse sempre foi uma preocupação, né, do nosso grupo, o bem-estar animal. Então, nós fomos atrás de métodos para extração do veneno das abelhas sem causar danos, né? E o método tradicional era retirar o ferrão por ferrão de cada uma das abelhas, o que, por consequência, matava essas abelhas. Então, vem sendo desenvolvido há algum tempo já métodos alternativos que usam eletrochoque, pequenos choques, para que a abelha solte uma gotícula de veneno numa placa de vidro. E depois a gente consegue coletar todo esse veneno. E isso não mata a abelha, podendo depois de algum tempo voltar a repetir o processo de extração. Por outro lado, nós realizamos inúmeros estudos biotecnológicos para retirada das porções desse veneno que causam dor e alergia nos animais e, portanto, inocular nos cavalos para a produção dos anticorpos sem qualquer dano. Então, doutor, o veneno é extraído da abelha e ele é aplicado, ele é feito junto com o anticorpo do cavalo. Precisamos aí das abelhas e dos cavalos. Os cavalos são criados só para esse fim? Sim, eles são criados exclusivamente e tem um trato todo especial, né? Uma manutenção toda especial e cuidados zoossanitários, veterinários para sua manutenção. E isso funciona como se nós estivéssemos vacinando esses cavalos. Então, com o tempo, eles vão produzir anticorpos específicos contra o veneno que nós aplicamos. Aí nós retiramos esse sangue, fazemos como se fosse uma transfusão sanguínea, um processo de retirada desse sangue. Esse sangue vai para o laboratório, lá no Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro. Ele é processado e esses anticorpos são purificados. E aí é que nasce o produto acabado, que é o soro antiapílico. Doutor Benedito, e são registrados cerca de 50 mil acidentes aí no Brasil, né, picadas de abelhas, e elas podem até ser fatal, né? Ou muita gente morre por picada de abelha, e esse soro pode salvar vidas. Esse soro ele é feito exatamente para os ataques maciços, que a gente chama, né? Quando um indivíduo é atacado por um enxame, e aí o número de picadas varia, de 200 a até mais de 1.000 picadas. E esse indivíduo, nessa situação, ele corre risco de morte. O soro, então, é exatamente para evitar a morte do paciente, né? Prolongar a vida e dar tempo do organismo se regenerar. Então, ele é um soro
feito exatamente contra as proteínas, vamos dizer assim, as toxinas majoritárias do veneno. E ele salva a vida do paciente naquele momento agudo, né? No primeiro dia, que é quando ocorre a morte do paciente por um ataque maciço dessas abelhas chamadas africanizadas. Doutor Rui, e quais foram os desafios enfrentados aí durante esses 15 anos de pesquisa e desenvolvimento? Um dos primeiros desafios foi justamente produzir um soro novo e inovador, né? No mundo todo existem outras tentativas da produção de um soro contra picadas de abelhas, né, sem sucesso até hoje. Nós conseguimos, sim, desenvolver um protótipo nos laboratórios da universidade que se transformaram num candidato de sucesso. Com isso, nós fizemos a chamada ciência translacional, que é aquela que atravessa o vale da morte da pesquisa no mundo, né, entre a sua descoberta e a sua efetiva aplicação. Para isso foi muito importante a junção com o Instituto Vital Brasil, que já é uma indústria farmacêutica, né, um laboratório que produz outros 10 ou 12 antivenenos, e aí sim nós começamos a gerar um produto comercial dentro das boas práticas de fabricação que a Anvisa exige. Então, o próximo desafio, além desse de produzir esses lotes para realizar os estudos clínicos, foi desenhar e aprovar um protocolo de aplicação desse soro em pacientes, algo que nunca tinha sido feito em todo o mundo. Com isso, nós contamos com um corpo médico altamente especializado, com mais de 50 anos de experiência aqui na Faculdade de Medicina de Botucatu, liderada pelo professor Benedito Barra Vieira, que desenhou esse protocolo em parceria com outros professores e médicos de institutos fora do Brasil, para que nós pudéssemos apresentar à Anvisa, aprovar o estudo e assim poder realizá-lo com aplicação inédita no mundo desse produto. Doutor Benedito, e essa fase aí que o doutor Rui fala, são testes clínicos para disponibilização. Esse soro será disponibilizado pelo SUS, inclusive, né? Sim, assim que nós conseguimos a última etapa que está faltando, que é a fase 3 de eficácia, e a Anvisa exige que esta fase seja multicêntrica, ou seja, os estudos precisam ser feitos em diversos centros de pesquisa do país. Quando nós vencemos essa chamada fase 3 do ensaio clínico, aí sim é possível pedir o registro do produto na Anvisa e a seguir disponibilizar nas prateleiras do SUS para o tratamento dos pacientes. Nós já vamos saber por que os ataques de abelhas têm aumentado nos últimos anos. Sua audiência é muito importante para mantermos nossa programação no ar. Nós já voltamos. A grande maioria dos veículos de comunicação sempre dependeu de verbas públicas e privadas para sobreviver. Nos últimos anos, vem migrando para as chamadas Big Techs a propaganda de empresas privadas, que antes disputavam espaços nas páginas de jornais e alguns segundos nos intervalos comerciais da televisão. Com a perda progressiva desses anunciantes, a mídia passou a depender cada vez mais das verbas públicas, consumidas em peças publicitárias que louvam empresas estatais ou reiteram promessas feitas por ministérios. Um lembrete essencial. Todo esse dinheiro vem dos impostos pagos pelos brasileiros. E quem paga essa conta é você. Quando um governo garante a sobrevivência de um jornal, uma emissora de televisão, um site ou uma revista, é claro que espera algum tipo de retribuição. Não existe almoço grátis. É por isso que precisamos da sua assinatura. Assine a Oeste hoje mesmo. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred.
Doutor Rui, por que os ataques de abelhas africanizadas têm aumentado nos últimos anos? Bem, o Brasil se posiciona como um dos maiores produtores de mel e derivados apícolas, né? Quando a gente fala desses derivados, geleia real, própolis, a própria cera, inclusive o veneno que a gente chama popularmente de apitoxina. Então, o Brasil hoje cria muita abelha, produz muito desses derivados apícolas e muitas vezes essas abelhas acabam escapando e enxameando para outros lugares, né? Livres na natureza. E muitas vezes esse enxame ele acaba encontrando pessoas e animais no seu caminho, onde acontece o acidente com múltiplas picadas. Por outro lado, algum desses enxames pode acabar encontrando alguma região na periferia das cidades ou mesmo em fazendas, né? E ali montando a sua colmeia próximo a residências. E isso também pode vir a causar algum tipo de acidente. Doutor Benedito, a gente está falando aqui de múltiplas picadas, o senhor já citou aqui 200 picadas de abelha, geralmente é um enxame de abelha que ataca uma pessoa. Independentemente de a pessoa ser alérgica à picada de abelha ou não, quando tem essas múltiplas picadas, é o caso que a pessoa vai parar no hospital e pode também ser letal? Então, os acidentes com abelhas têm algumas modalidades. Uma delas é o indivíduo que é alérgico ao veneno, e, nesse caso, apenas uma picada é suficiente para fazer com que ele desenvolva o chamado choque anafilático, que pode, se não for tratado imediatamente, o indivíduo pode vir a óbito. Mas a maioria que acontece os acidentes é com várias picadas, né? E aí varia de 20, 50. No nosso estudo que nós fizemos, de fase 2, nós tivemos pacientes com 20 picadas e pacientes com 1.000 picadas. Aí varia do ataque, e naquele momento do ataque, se um número pequeno de abelhas ou de grande atacar o indivíduo. Então, a clínica do indivíduo, quando ele é acometido por poucas picadas, 20, 30 picadas, em geral, ele não procura nem socorro médico, né? Porque só em casa ele consegue tomar um antihistamínico, por exemplo, e evoluir bem. Mas quando o número de picadas é grande, aí ele procura socorro médico. E é aí que está indicado esse novo medicamento, que é o soro antiapílico. Doutor, uma curiosidade, uma pergunta assim, talvez até sem lógica, mas muita gente pode ter vontade, curiosidade de saber. Esses pacientes que foram picados, que chegaram para vocês, foram submetidos, o senhor falou em 20, 1.000 picadas, foram submetidos a essas picadas ou foram pacientes que vocês aguardaram chegar até vocês para poder, então, aplicar o soro? Todos esses pacientes eram pacientes picados, atacados por enxame no campo, né? Mesmo porque para você submeter um indivíduo a um teste, a um tratamento novo, né, porque o soro antiapílico é um novo biofármaco, você tem que ter a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa e da Anvisa, que também tem um comitê que avalia o estudo clínico. Então, só baseado nessas duas autorizações, do Comitê de Ética em Pesquisa e da Anvisa, você pode fazer um ensaio clínico. E o paciente tem que concordar em participar do ensaio clínico. Ou seja, ele assina um termo de consentimento livre e esclarecido de que ele concorda a receber um medicamento novo que, até certo ponto, é desconhecido de outros pacientes. Então, todos esses indivíduos que foram tratados eram pacientes que procuravam voluntariamente o Hospital das Clínicas após um ataque de abelha africanizada. Doutor Rui, mais um motivo aí para demorar tanto a pesquisa, né? Porque você tem que, além de desenvolver, você tem que testar, tem que ter os pacientes à disposição, apesar de que o número de acidentes, 50.000 por ano, é um número alto, né? Essa é uma outra dificuldade, né, que esse tipo de tratamento enfrenta. Para que as pessoas possam entender, todos os medicamentos passam por exaustos testes, primeiro em laboratório, depois os chamados pré-clínicos em animais, e assim a gente caminha para os ensaios clínicos.
os ensaios clínicos de fase 1, os testes de fase 1, são feitos em pacientes saudáveis. E não é todo medicamento que pode ser aplicado em um paciente saudável, porque o risco-benefício não vale a pena. Então, principalmente os medicamentos biológicos, eles não podem ser usados numa primeira vez num paciente que nada tem. Ele tem que ser utilizado num paciente que já tem aquela enfermidade, aquela doença, ou no caso dos acidentes por abelha, as múltiplas picadas. E aí o desafio é logístico, né? Porque a gente não sabe quando e onde vão aparecer esses acidentes. Logicamente, nós fizemos um grande trabalho de divulgação à época para que as pessoas daquela região, em caso de acidente, fossem diretamente para aqueles hospitais aonde tinha o soro. E, logicamente, agora, na última fase, que, como o professor Benedito disse, é um estudo multicêntrico em pelo menos 10 municípios ao longo do estado brasileiro, a gente vai ter que fazer uma grande campanha também para orientar a população que, em caso de acidente, procure aquele serviço específico. Doutor Benedito, o que diferencia esse soro dos tratamentos existentes para picadas de insetos? Não existe soro para tratar picada de inseto, a não ser se nós considerarmos aranhas, escorpiões e insetos, né? Então existe o soro anti-escorpiônico e o soro anti-aracnídico. Mas para os demais, não. Até então o tratamento era chamado de tratamento sintomático. Nós usamos drogas tradicionais da medicina, né, como corticosteroides e antihistamínicos, para tratar sintomaticamente, ou seja, a gente trata o que o paciente apresenta, né? Ou se ele tiver uma alergia, uma queda de pressão, a gente tratava sintomaticamente. Agora a gente está usando um tratamento chamado específico, ou seja, é um tratamento que neutraliza a toxina da abelha. Por isso que ele é denominado de soro antiapílico. Doutor Rui, quais as principais parcerias envolvidas aí no projeto? Bom, hoje no Brasil nós temos 3 principais laboratórios produtores de antivenenos, que é o Instituto Butantan, em São Paulo, o Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro, e a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Esses 3 institutos, eles são responsáveis pela fabricação dos antivenenos hoje disponibilizados pelo SUS. Nós fizemos uma parceria inicialmente com o Butantan para desenvolvimento da tecnologia e depois com o Instituto Vital Brasil para a sua fabricação e produção dos lotes para que nós pudéssemos aplicar nos pacientes, né? Então, esses medicamentos, quando a gente vai para ensaios clínicos, nós não podemos mais produzir no laboratório de pesquisa. Eles já precisam ser produzidos dentro de uma fábrica com todo um controle rígido para isso. Pensando nisso, a Unesp também hoje está construindo, né, uma fábrica de outros medicamentos em escala piloto para que nós possamos avançar no país no desenvolvimento de tecnologias farmacêuticas. Então, hoje a Unesp se coloca como um grande centro produtor de tecnologia farmacêutica no Brasil. Doutor Rui, e falando um pouco do agro, abelhas e cavalos, quem tiver interesse em produzir, em criar os animais para esse fim, para essa destinação, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, a partir de quantos cavalos teria que ter aí um criador, um pecuarista, para poder fornecer, para poder participar desse processo, dessa fabricação? Hoje, tanto o Instituto Vital Brasil quanto o Instituto Butantan e também a FUNED, todos eles têm a sua própria tropa de cavalos utilizados para essa finalidade, ou seja, aquele cavalo que produz o soro contra cascavel é um, que produz o soro contra jararaca é outro. No entanto, muitas vezes esses cavalos são substituídos, eles são aposentados, né, porque eles têm um tempo de trabalho em sua vida, e esses animais precisam ser substituídos. Então, esses institutos, eles já têm produtores, parceiros,
que criam esses animais e vendem, comercializam esses animais para os institutos com essa finalidade. Quem quiser deve entrar em contato com esses institutos para ver a possibilidade dessa parceria. No que tange a criação de abelhas, hoje nós temos várias associações, né, de criadores de abelhas, mel e derivados. Temos, além dessas abelhas africanizadas, as chamadas abelhas sem ferrão ou abelhas nativas, que também têm as suas associações e produzem um mel maravilhoso. E, por fim, nós temos até uma frente parlamentar lá no Congresso Nacional dos criadores de abelha e produção de mel e derivados apícolas. Doutor Benedito, como a produção do soro demonstra aí a relevância da ciência? Estamos falando de algo inédito, né? Joyce, mas temos alguns desafios pela frente que a gente está lutando já há quase uma década para conseguir fazer a última etapa, que é a chamada fase 3. A fase 3 de qualquer ensaio clínico, ela necessita de um montante respeitável de recursos, né? Em geral, você não faz um ensaio clínico com menos de 20 milhões de reais. E esse ensaio clínico fase 3, que nós estamos já há algum tempo aguardando para realizar, tanto do selante de fibrina, que foi o programa anterior, quanto esse do soro antiapílico, a gente tem batido em várias portas, em várias agências de fomento, e todos são unânimes. Nós não financiamos ensaios clínicos fase 3, porque é de alto risco e muito caro. Qualquer ensaio clínico em qualquer lugar do mundo, ele é caro e demorado e de risco, porque pode dar errado, né? Infelizmente, no Brasil, nós não temos ainda nenhuma agência de fomento, né, que financie esse tipo de estudo para que a gente possa registrar o produto na Anvisa e colocar nas prateleiras do SUS. Concluindo, se continuarmos assim, o Brasil nunca vai ter o seu medicamento realmente produzido aqui no país. Nós nunca vamos ter um medicamento totalmente nacional. Os pesquisadores brasileiros estão entre os melhores do mundo, mas, por outro lado, o Brasil realmente, como colocou o doutor aqui, está atrasado, o investimento é o maior desafio. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida, do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita e Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia a combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma dessa. Ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Doutor Rui, há planos para a exportação do soro para países que também registram aí ataques de abelhas?
Perfeito a sua pergunta, até pegando um gancho na resposta do professor Benedito. No Brasil, todos os laboratórios produtores de antivenenos, eles são públicos, né? São mantidos pelo poder público devido à falta de interesse do setor farmacêutico privado em comercializar esses medicamentos no país. Então, nós precisamos sim de um aporte de recurso público para realizar a última fase do estudo, o seu registro, seja pelo Instituto Butantan, seja pelo Instituto Vital Brasil, que vai entregar esse medicamento para o Ministério da Saúde e fazer a distribuição pelo SUS. O que tem de diferente nesse soro é exatamente essa questão por você levantada, ou seja, é um antiveneno que nós poderemos exportar, né? Não é destinado exclusivamente ao mercado brasileiro, porque essas abelhas elas estão distribuídas por todo o continente americano. Você tem abelhas Apis mellifera também no continente europeu, no continente africano e até na Ásia. Então, é um medicamento que o Brasil, se produzi-lo, vai poder exportá-lo e, com isso, ajudar a minimizar toda a cadeia e a nossa balança comercial de medicamentos, que hoje é cerca de 20 milhões de dólares negativa. Então, o Brasil precisa, sim, exportar produtos e também tecnologia. Doutor Benedito, a patente é reconhecida pelo INPE, contribui para futuros avanços na biotecnologia, mas, de novo, acho que você vai acabar falando aqui, né? O principal desafio é realmente o investimento, né? Nós fizemos toda a cadeia produtiva desse medicamento, está pronta, né? Está validada, a patente existe, está vigente, e nós estamos realmente com o nosso gargalo agora, é conseguir recursos suficientes para fazer a última etapa, que é a fase 3. E aí a gente poder ou colocar na prateleira do SUS, como disse o professor Rui, e também exportá-lo, porque as abelhas elas saíram aqui de Rio Claro, né? Isso em 1956, e hoje elas estão lá na fronteira do Canadá. Então elas estão por toda a América, e os acidentes acontecem em todos os países da América. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, tiver alguma dúvida, mande sua pergunta para nós. O WhatsApp está aqui na tela. Doutor Rui, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar num canal como esse, de grande importância e relevância, e quero deixar uma mensagem aqui para aqueles gestores políticos, aqueles que podem realmente fazer a diferença, para que nos ajudem a encontrar o recurso necessário para a realização da última fase desses testes, né? A fase 3, para a sua colocação no SUS. Isso, com certeza, vai estar ajudando a salvar inúmeras vidas e também a minimizar todo aquele impacto que esses acidentes causam naquelas pessoas que ficam dias internados decorrente dos acidentes por abelhas africanizadas no nosso país. O financiamento é alto, mas nada é mais alto, mais valioso do que uma vida. Doutor Benedito, muito obrigada pelas suas informações. Obrigado, Joyce. É sempre um prazer participar desse programa, que é bastante visto pelo nosso agro, né? A força do agro. Realmente é uma coisa inacreditável onde o Brasil chegou com o seu agronegócio. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Isso aí, o Brasil é o país do agro e vamos fazer dele, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.